Vamos dar continuidade à nossa exposição da carta aos Efésios. Chegamos então à 11ª parte da exposição de Efésios. Estamos aí no capítulo 4 ainda. Quero que você abra sua Bíblia conosco. Capítulo 4, nós vamos começar a trabalhar agora. A perícope completa é do 7, capítulo 4, do versículo 7 até o 16. Nós vamos fazer a primeira parte apenas, de 7 a 11. E depois a gente vai completar na próxima exposição. Vamos retomar do versículo 7 de novo, nesse contexto, e vamos até o 16. Nesse primeiro momento agora, mais próximo, assim? Oi, melhorou? Então nós vamos trabalhar hoje somente o versículo 7, dos versículos 7 a 11, ok? Vamos ler então sobre o tema. Nós vamos olhar agora sobre o tema daquela segunda parte que eu mostrei para vocês, do esquema dessa parte prática da carta aos Efésios. Essa parte agora é o andar digno do crente com o seu ministério da igreja local. Vamos lá então. Capítulo 4, verso 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, eu não consigo discernir meus próprios pecados, mas absolve-me, perdoa-me dos que me são ocultos, Senhor. Pai, também te peço, Pai, que a soberba não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E então que nesse momento as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da tua assembleia sejam agradáveis acima de tudo na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai, que as minhas palavras sirvam para edificação e não para perdição. Ó Deus, cala-me quando qualquer sentimento humano quiser aflorar. Dá-me sustento, Espírito Santo, para que eu fale somente aquilo que é fiel às Escrituras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vimos na última exposição, na 10ª exposição, que Paulo, ele colocou a sua teologia de lado, ele colocou do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, ele trata de teologia bastante densa. Ele, a partir então do capítulo 4, ele começa a falar sobre a vida prática da igreja, a vida prática do crente, como que nós andamos aqui nesse mundo, o andar digno do crente, né? Ele mostrou então a importância, nesse primeiro pedaço, do capítulo 4, de 1 a 6, Paulo mostrou a importância de cada membro da igreja se esforçar com diligência para preservar a unidade do Espírito, promovendo a paz. Isso cabe a cada um de nós. Essa unidade não nos pertence, mas ela foi concedida pelo Espírito, diz Paulo. É uma unidade que Deus deu à igreja e que então nós temos que preservá-la, né? De que forma? Nós devemos cuidar dela, dessa unidade, com todo esforço e renúncia do eu. É necessário um esvaziamento para que sejamos então humildes o suficiente para sermos mais servos do que servidos. Eu aprendi uma lição, nunca me esqueço disso, com a irmã Kétura, quando numa das aulas nós estávamos dando, eu aprendi mais do que eu ensinei. E ela disse então, nós temos que ser mais recurso do que demanda. É isso, não é, Kétura? Temos que ser mais recursos do que demanda. É isso que Paulo vai ensinar daqui para frente para nós. Como nós podemos ser úteis ao reino de Deus, e mais servir do que ser servidos, mais dar do que receber. É isso que ele vai começar a falar agora.
Então ele começa falando que, em primeiro lugar, nós precisamos defender com todo o nosso esforço e diligência a unidade da igreja. Paulo deixa claro que a capacidade de manter essa unidade não vem do crente, mas é fruto do Espírito. Nós não temos em nós mesmos, porque o nosso eu, sendo muito grande em nós, o Adão sendo muito grande, se nós não formos trabalhados, transformados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito e da palavra dentro de nós, nós não temos capacidade de preservar unidade nenhuma, porque nós vamos brigar pela nossa própria vontade. Nós seremos guerreiros, como vimos em Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Dos vossos próprios membros que se guerreiam entre si, para conquistar aquilo para o seu próprio deleite, e não em prol da comunidade, né? Então Paulo deixa claro isso, e um elemento vital para que cada um consiga promover a paz e a unidade, é a humildade, que é um esvaziamento do eu. Essa humildade produz mansidão e longanimidade, são ingredientes indispensáveis para quem quer preservar a unidade dentro de uma igreja. Desde o mais velho até o mais novo, todos temos que ser humildes de coração, mansos de coração e longânimos uns com os outros, pacientes uns com os outros. Então essa unidade não gira em torno de nós mesmos, mas em torno de Deus. É por Ele, em última análise, que mantemos a paz na igreja. Embora tenhamos diferenças, mas quando eu olho para Cristo e falo, quero agradar ao meu Senhor, o que Ele quer de mim? Eu quero que você preserve a unidade. Eu tenho alegria quando os irmãos vivem em união. Salmo 133. Deus abençoa um povo que vive em unidade. Então eu vou lutar por isso. Agrado o meu Deus? Eu vou fazer o que Ele pede, não é? E vimos que sem essa paz e unidade entre os membros, a igreja não progride, ela não evolui, ela não cresce, ela não desenvolve, ela fica amarrada, ela torna-se também vulnerável aos ataques dos inimigos. Por isso vimos quanto Deus abomina a divisão e contendas e aqueles que promovem isso entre seus filhos. E ficou bem claro isso para nós, não ficou? Bem claro. Cuidado com esse tipo de gente. Bem, hoje vamos olhar para o andar digno do crente diante da sua liderança na igreja. Paulo vai fundamentar a diversidade na unidade. Existe unidade na igreja, porém cada membro age de uma forma diferente uns dos outros, para que tenhamos o bem geral e não o bem exclusivo. Eu não trabalho em prol de mim mesmo, mas eu trabalho em prol de um todo, de uma comunidade. Agora ele vai começar a falar sobre isso. Cada membro tem uma função, cada um tem um dom que Deus deu. Cada um trabalha em prol da coletividade, da comunidade, né? Da família de Deus, por assim dizer. Então ele vai fundamentar a diversidade na unidade da igreja. Há um só corpo, porém muitos membros, que atuam diversamente, de várias maneiras diferentes uns dos outros, para a saúde e crescimento desse corpo. É isso que ele vai passar a falar. Só que antes de ele colocar de forma bem prática como que isso é feito, começando com os líderes da igreja, ele traz mais uma vez uma palavra de mestre. Paulo é um grande professor. Paulo é um camarada que ele tem teologia vazando por todos os seus poros, por assim dizer. Então, mais uma vez, ele traz teologia, ainda que seja nessa parte prática, mas ele fundamenta algo muito importante através de Bíblia, através de palavra de Deus. Ele vai lá no Salmo 68, versículo 18, extrai uma verdade e traz e faz um fundamento sólido para ministros e crentes dentro de uma igreja local. Como é que eles trabalham nisso? Então ele começa ali, se você ler essa primeira parte, as pessoas gostam de estudar o capítulo 4, de 7 a 16, e parece que não dá muita importância nesses 4 primeiros versículos, 7, 8, 9 e 10. As pessoas olham para isso e parece que é uma simples poesia de palavras que Paulo lança assim, como se fosse algo sem sentido, lança ao léu, né? Mas não, é aqui que a gente tem que focar, como John Piper fala. Se nós não olharmos com mais precisão, com mais
tipo com um microscópio, a realidade desses 4 primeiros versículos, nós não vamos valorizar o que segue, o que vem depois. Então, ele vai lançar mais uma vez uma teologia, um fundamento. Ele está querendo dizer, a partir do versículo 7 até o versículo 10, que se a humilhação de Cristo, a sua crucificação, a morte vicária, substitutiva de Cristo, trouxeram libertação do cativeiro do pecado, onde nós estávamos presos, como pessoas que estavam presas, sem condições de sair do pecado, e Cristo arrebenta aquela cadeia, e nos arranca daquela cadeia, e nos dá liberdade do pecado. Nós estamos livres do pecado agora, por causa da sua morte e da sua ressurreição. Então, por outro lado, a sua ressurreição e ascensão comprovam seu reinado eterno sobre todas as coisas. Quer dizer que ele governa tudo. Não que ele não governava antes, mas agora ele cumpriu o seu plano redentor e coloca o plano redentor junto com o seu reino. Ele traz agora a ideia, Paulo traz a ideia de que este rei agora libertou um povo especial para ele, tirou das mãos do inimigo, né? Ele governa tudo e age em tudo, e está presente em todos os lugares do universo. É isso que ele quer dizer lá no finzinho, capítulo 10, do versículo 10, quando ele fala encher todas as coisas. Você fica pensando, mas o que Paulo quer dizer com Cristo enchendo todas as coisas? Ele está governando tudo. Quer dizer que ele está presente, observando tudo, reinando sobre tudo, presente em todos os lugares. E ele aplica essa verdade do Salmo 68, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, para fundamentar uma ideia. Se por um breve tempo, o Todo-Poderoso Filho de Deus, o Cristo de Deus, ficou limitado num corpo humano, quando ele se esvaziou da sua glória, como diz em Filipenses, ele se esvaziou, tornando-se homem, se humilhou, e ele, nesse corpo limitado, ele não podia exercer a sua função todo-poderosa, por assim dizer, ou ele abriu mão por um momento da sua onipresença, porque ele estava limitado num corpo físico, e isso transcende a nossa compreensão. Como um Deus imenso, maior do que o universo, entrou para dentro de um corpo humano, se encarnou e se limitou, e é uma realidade isso. E ele se limitou ali. Então, se por um breve tempo esse Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, ficou limitado no corpo humano, agora ele retorna a toda a sua glória que ele tinha junto ao Pai, antes do mundo ser mundo. Paulo usa o Salmo 68, que é um salmo glorioso. Abram comigo também, deixa a sua mão, você tem essa fitinha aqui na sua Bíblia? Você bota em Efésios 4, tá? E se você tiver outra fitinha, põe lá em Salmo 68. Ou então fica com a mão na outra. Salmo 68. O Salmo 68 é um salmo de vitória, é um cântico de Davi. Davi canta a vitória de Deus, nós não vamos ler ele inteiro. Mas é um cântico que Davi está expressando a maravilhosa, estupenda, magnífica vitória. Alguns comentaristas dizem, que talvez seja a vitória quando Davi trouxe a arca, uma vez recuperada das mãos dos filisteus, ele teve uma grande guerra e venceu, e trouxe a arca para a cidade de Jerusalém. Outros dizem que foram outras batalhas que Davi também tinha vencido, mas seja lá qual for, não há um consenso entre os estudiosos, quando foi que Davi escreveu e por que ele escreveu isso, mas se sabe o seguinte: ele passou por uma grande vitória, que foi um milagre de Deus para Israel, uma grande vitória, uma grande conquista que Deus deu ao seu povo por intermédio de Davi, no reinado de Davi. Então, ele está querendo dizer que ele diz ali no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.
A proporcionalidade aqui quer dizer, você está com o Salmo 68, né? Volta só um pouquinho lá em Efésios 4:7, tá? Volta só um pouquinho lá em Efésios 4:7. Quando ele fala ali que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, quer dizer o seguinte, que todos os membros da igreja, não somente os meia dúzia de gato pingado que Deus levanta para ser ministro, não só eles, mas todos os membros de igreja recebem dons de Deus, são úteis para o serviço. É isso que ele quer dizer. Ele está governando, Cristo está governando, porque ele está agora nos céus, e uma vez que ele está no seu trono novamente, ele volta, mas ele volta agora através do seu Espírito. Ele derrama o Espírito sobre a igreja e começa a governar através dos seus eleitos, dos seus filhos, dos eleitos de Deus. Então, quando ele diz aqui que ele segundo a proporção, a proporcionalidade, significa que ele deu dons conforme a proporção, aliás, a graça foi concedida a cada um, tá? Cada um dos membros da igreja, segundo a proporção do dom de Cristo. Proporção ele concedeu o dom e a capacidade de executar o dom, a capacidade de cumprir aquilo que ele concedeu aos homens. É como se fosse lá, se você pegar a parábola dos talentos, é isso que ele diz. Para um ele deu 5, para um ele deu 2, e para outro ele deu 1 talento. E diz que é conforme a capacidade de cada um. E assim também Deus deu a cada membro da igreja a capacidade para executar o dom que ele lhe deu. Talvez ainda eu e você não descobrimos qual é o dom, mas vamos descobrir juntos, em nome de Jesus, porque todos os membros têm dons que Deus concedeu, proporcionalmente. Então, não precisamos estar aí ansiosos, ou ficar aí dizendo, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Às vezes, líderes estão ali forçando a barra em cima de um membro de igreja, querendo que ele execute uma tarefa, mas ele não foi chamado para aquilo. É a mesma coisa você querer colocar um grande cubo lindo que serve como uma caixa bonita, como se fosse uma roda de um carro. Ele não roda, ele é quadrado, ele foi feito para uma outra coisa, e não como uma roda, e às vezes a gente força a barra, não é aí. Então, por isso, os líderes têm essa incumbência de ajudar os membros a descobrirem quais os dons, qual a proporção e aquilo que Deus capacitou cada um dos membros de igreja. Então, é isso que ele fala, mas agora ele vai fazer a base dessa verdade, e ele vai para o versículo 8 e menciona então um trecho dos Salmos. Só que se você pega, agora vamos lá, Salmo 68, versículo 18. Se você pega o versículo 18, diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, até aí está tudo certo, né? Recebeste homens por dádivas, aí está diferente, né? Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio desses rebeldes. Deles quem? Desses homens que ele recebeu por dádiva. Está um pouco diferente lá em Efésios 4, 8, certo? Lá ele deu dons, Paulo diz que ele concedeu dons aos homens. A ideia aqui é que Jesus Cristo levou o cativo o cativeiro, libertou homens da escravidão do pecado, que eram seus inimigos, trouxe esses homens para si, deu a ele mesmo esse dom, esse presente, que são homens rebeldes, que agora não são mais rebeldes, porque foram livres do pecado, estão livres e tratados por Deus para serem agora os seus súditos, os seus servos. E Paulo diz que são esses que Deus deu à igreja. Então, Paulo, voltando lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele desmanchou as cadeias que nos prendiam, as correntes que nos prendiam do pecado, nos libertou do pecado, nos redimiu,
E por causa da sua redenção, agora ele pode usar esses homens como dons, como aqueles que ele vai dar aos homens, ou seja, ele vai dar à igreja. Ele vai justificar através do Salmo 68 que Deus, através da sua vitória lá no reino de Davi, ele venceu os inimigos terríveis de Israel, e quando naquela época se vencia uma nação poderosa e rica, os exércitos vencedores invadiam todo o reinado e capturavam pessoas e bens, riquezas daquela nação e levavam como despojo, chamava-se despojo. Eles levavam esses despojos para a sua nação vencedora. O exército vencedor levava para casa todo aquele despojo, pessoas que serviriam de servos e bens, muita riqueza que eles tiravam da nação derrotada, que passou a ser escravizada, né, deles, passou a ser escrava dessa nação vitoriosa. Então era assim que funcionava. E aqui então Jesus Cristo faz esse tipo de transferência, né, de um reino para outro. Versículo 8 aqui, Paulo aplica o versículo 18 do Salmo 68, dizendo que Cristo cumpriu essa profecia de libertar o seu povo do governo, ou seja, do domínio do império das trevas, transportando-os para onde? Para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Onde é que você acha isso? Colossenses 1, 13 e 14. Diz o texto, um pouquinho mais para frente aí, Colossenses 1, 13 e 14. Ele, quem? Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Deus, né? Deus, o Pai, nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então agora, a ideia de Paulo aqui começa a ficar um pouco mais clara para nós. Ele fez esse trabalho de salvação, de libertação, de redenção de um povo, e fez com que esse povo agora, que uma vez lá atrás eram inimigos dele, agora são seus súditos, seus amigos, seus próprios companheiros, e são súditos, são submissos a ele. E agora a gente entende que ele só poderia cumprir isso se ele mesmo se fizesse mortal ou humano, limitado num corpo físico, para pagar o salário do pecado em lugar dos seus eleitos. Quando diz que levou cativo o cativeiro, quer dizer que ele pagou o preço do cativeiro. Ele arrebentou as correntes que nos prendiam por causa da sua morte. Ele pagou o preço. Quem nos prendia no pecado? O pecado nos prendia e nos separava de Deus. Ele quebrou os grilhões do pecado, por causa de ele ter se humilhado. Por isso, quando ele complementa o versículo 9, ora, o que quer dizer? Agora eu estou lá no Efésios 4, versículo 9, tá? Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Paulo está fazendo poesia? Que não. O que ele quer dizer? Que aquele que estava lá nos altos céus, o Filho de Deus, desceu às regiões inferiores da terra, que quer dizer assim, ele desceu às regiões inferiores, até a terra, essa é a melhor tradução. Ele se tornou mortal. Ele era Deus, se esvaziou da sua divindade, da sua glória, se tornou homem mortal. Para quê? Descer às regiões inferiores da terra significa a sua humilhação e a capacidade agora de ele poder morrer. Porque se ele não se esvaziasse da sua divindade, jamais ele morreria. Ele estaria pendurado na cruz até hoje. E o nosso pecado não teria sido expiado. Ainda estaríamos presos nos nossos pecados e delitos, se ele não morresse, se ele não tivesse entregue a sua alma à morte. Então ele fez isso, quando ele fala desceu às regiões inferiores da terra, é isso que Paulo está querendo dizer. A vitória
tão gloriosa do Salmo 68 aconteceu na realidade, no Novo Testamento, com a morte do Filho de Deus. Aquela grande vitória do Salmo 68, que Davi canta a Deus e glorifica a Deus, aquilo era uma sombra do que Cristo fez na realidade. A realidade é que ele venceu através da sua morte. E ele precisava descer às regiões, ou seja, assumir forma inferior, lógico. Ele abriu mão por um momento da sua divindade para assumir, da sua glória, não da sua divindade. Cristo continuou sendo Deus num corpo humano, não é isso? É verdade. Ele abriu mão da sua glória. E ele não operou os seus milagres. Ele mesmo disse lá, em 1 Coríntios, se você olha em 1 Coríntios, capítulo 15, 55 a 57, eu não vou abrir agora, mas diz ali que o aguilhão, ou seja, o veneno, o ferrão, aguilhão é um ferrão, que feria, ou que leva à morte, o aguilhão que leva à morte, que é o pecado, foi extraído por Cristo, o veneno foi extraído por Cristo, e os crentes estão agora livres. Ele levou cativo o cativeiro, nós estamos livres da morte e do pecado, da morte eterna. Então Cristo guerreou essa maior batalha de todos os tempos, irmãos. Essa é a maior batalha de todos os tempos. Cristo guerreou por nós. Ele guerreou uma batalha que nenhum ser vivo poderia guerrear por si mesmo. E ele lutou, venceu. Porque esse Salmo 68, se Davi aplicou o Salmo 68, o Salmo 68 jamais fala de derrota, mas fala de uma vitória retumbante de Deus, concedida ao seu povo. Cristo, apesar da sua morte, foi glorioso, a sua morte foi gloriosa, e por causa da sua morte ele venceu o inimigo. Diz Colossenses também que ele está ali e ele... Vamos lá até Colossenses, eu amo essa passagem, que ele diz que ele diz no capítulo 2, no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E depois, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi triunfo de Cristo. Nós não precisamos olhar para a cruz ficando com dó. Meu Jesus, por que ele morreu? Foi triunfo, foi glorioso. Ele venceu ali o inimigo, ele colocou o inimigo aos seus pés, ele despojou, ele arrancou das mãos do inimigo, que usava o pecado para prender o seu povo. Agora ele liberta esse povo do pecado, e faz dele um novo povo, uma nova nação, liberta do pecado, gloriosa, vitoriosa. Essa nação chama-se igreja. É isso que Cristo fez, quando ele desceu às regiões mais baixas da terra. Onde que eu estou? Então, após derrotar a morte, o pecado e o inimigo, Cristo, que estava limitado em um corpo humano, volta agora ao seu trono. É o que Paulo diz, aquele que subiu é também o mesmo que desceu, mas na verdade agora ele subiu e está nas alturas, ele sobe aos céus, ele volta ao seu trono para cumprir o seu reinado. De que forma? Aí ele vai aplicar, através dos seus súditos. Cristo está governando a sua igreja através dos seus escolhidos. Através dos seus escolhidos. Se você pega lá em João 14, 12 e 13, eu vou ler para você. João 14, do versículos 12 e 13, diz: em verdade vos digo, Jesus falando, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Espera aí.
Mas o súdito faz coisas maiores do que o rei? Mas um pecador, crente agora, pode fazer obras superiores à do seu próprio Senhor? É estranho, mas é Jesus que fará obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se Cristo Todo-Poderoso estava retido por um momento, num corpo físico, e só podia fazer milagres onde ele estava presente naquele momento, naquele período de 33 anos aproximadamente que ele esteve na terra. Na verdade, o seu ministério começou com 30 anos, foram 3 anos de operação de milagres, mas ele podia fazer milagres em sua volta. Agora, através da igreja, ele esparrama o seu poder através da sua igreja para toda a esfera do mundo, para toda a terra, e isso significa, farei coisas maiores do que essa que eu faço agora, porque ele estava limitado. Isso eu não quero dizer que nós não somos continuistas no sentido de milagres extraordinários sem sentido, mas Deus pode fazer coisas maiores em todos os lugares da terra, se Ele quiser. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele subiu, derramou dons aos homens, e esse descer então às regiões inferiores da terra, já falei, significa que Deus deixou a sua glória por um momento para cumprir o seu plano. Mas olhando para o Salmo 68 de novo, o Salmo 68, ele não fala de derrota, mas fala de uma vitória gloriosa. E essa vitória foi concedida ao seu povo de Israel. Então, finalmente, Deus iria reinar junto com Israel sobre todos os reinos do mundo. É essa a ideia de Paulo. Por que Paulo teve que dizer isso? Ele teve que dizer isso o seguinte: vai chegar o tempo em que pessoas dentro de uma igreja vão querer confrontar os seus líderes, vão querer olhar para eles com desprezo, com desrespeito, e vão atacá-los sem prova, sem condição de provar qualquer coisa. O desrespeito é uma situação, a autoridade e submissão estão em decadência no nosso mundo. E infelizmente isso acontece também dentro da igreja. Por quê? Porque não há um reconhecimento que, apesar de pecadores miseráveis, homens que são levantados para a liderança, são um dom de Deus, são um presente de Deus. Eles não têm nada em si mesmos que seja bom. Como Paulo diz, Paulo fala 3 vezes. Primeiro ele diz que ele é ele maior dos pecadores, ele é o menor dos discípulos, e depois ele fala que é o menor dos apóstolos. Mas ele é um comissionado por Deus. O versículo 10, dentro do contexto então do Salmo 68, Paulo ensina que Deus está reinando através do que ele concedeu à igreja. Percebam que eu li do 7 ao 11, não é? Eu estou trabalhando até o versículo 10, mas eu acoplei o 11, porque o 11 vai começar uma outra situação aqui, uma outra perícope, um outro trechinho. Mas até o versículo 11, se você já percebeu a palavra concedido ou concedeu e a palavra dom, quantas vezes aparece só nesse trechinho, de 7 a 11? Conceder, o termo conceder, no original grego, significa outorgar. Confiar significa transmitir. Deus transmitiu dons a algumas pessoas. Aqui ele começa a falar toda a igreja, Ele fala que todos nós temos dons. Mas no versículo 11, ele vai começar a trabalhar algo diferente. Ele vai começar a falar que existem pessoas, homens,
que ele chama numa categoria não diferente, não especial, mas com um trabalho que está fazendo com que os outros também tenham uma liderança, os outros membros de igreja saibam como atuar dentro de uma igreja. Ele vai falar sobre, agora já não são, Paulo cita dons aqui, no versículo 7, né, e foi concedida, a graça foi concedida conforme a proporção do dom de Cristo. Versículo 8, concedeu dons aos homens. Versículo 11, e ele mesmo concedeu, né, uns para apóstolos. Agora aqui não seriam dons, aqui seria ofícios que já não existem mais. Por exemplo, apóstolo não existe mais, profetas nesse sentido aqui também não existem mais, evangelistas também nesse sentido aqui também não existem mais. Existe o dom do evangelismo, claro, todos nós somos chamados a sermos evangelistas, mas aqui era diferente. Aqui eram pessoas comissionadas pelos apóstolos para irem plantar igreja em outra cidade, espécie de missionários, né, que nós chamamos hoje, né? Mas o dom de pastor e mestre, Mark Dever diz que esses são dons, não, são ofícios permanentes da igreja. O Dr. Mark Dever escreve muito sobre igreja, eclesiologia, né? E ele tem livros maravilhosos sobre isso. E ele fala aqui sobre essa concessão de presbíteros. Aqui no sentido de pastores, eles são concedidos à igreja. Nessa visão, Deus outorgou, confiou, transmitiu, né? É um tipo de governo conjunto, o rei soberano com seus ministros. Esses ministros, Deus usa esses ministros para coordenar a igreja, para o bem da igreja. Então, é como se esse rei vitorioso do Salmo 68 repartisse esses despojos que ele que ele trouxe vitoriosamente dos seus inimigos, ele repartisse com seus súditos, né? Fazendo desses cativos fiéis obedientes para cumprirem o seu propósito de edificação do reino. É Cristo reinando com os seus eleitos, os seus ministros, vocacionados e capacitados para o governo. Quando a gente olha para uma igreja, toda igreja precisa ter alguém que Deus levanta para conduzi-la nesse mundo. Essa pessoa não é dona da igreja. Essa pessoa não é levantada para ser aquele que faz a vontade dele. Não. Ele é chamado para liderar, para pastorear, para conduzir o rebanho. E quando ele diz lá no versículo 10, eu estou pegando trechinhos para a gente fazer toda essa ligação, né? Encher todas as coisas, significa que Cristo está presente em todos os lugares, fala da sua onipresença, mas aqui no contexto, Cristo está presente não somente na escolha, mas na atuação dos ministros pelos seus próprios dons que Cristo mesmo concedeu a eles. Quer dizer que Cristo chama alguns homens para serem líderes dentro de uma igreja, e Ele trabalha nesses homens, Ele lapida esses homens, Ele transforma esses homens, para que esses homens sejam ministros fiéis ao seu povo, a Ele e à sua igreja. Então Cristo rege o universo pela igreja, que é como se fosse um posto avançado do reino de Cristo no mundo. É o Israel de Deus no mundo. A igreja é um posto avançado do reino de Cristo nesse mundo. E ele levanta servos para serem seus corregentes, dando-os graciosamente para guiarem a igreja. Mark Dever, ele faz essa colocação, que uma igreja, quando essa igreja tem verdadeiramente homens comissionados por Deus, homens capacitados por Deus, homens que Deus levantou para pregar, para ensinar, para pastorear com fidelidade, essa igreja deveria ser grata a Deus por esses
presentes. O dom aqui significa um presente de Deus para a igreja. Irmãos, como é difícil eu estar aqui na frente e falar isso para vocês. Porque parece que eu estou legislando em causa própria. E eu, esses dias, lá em Três Lagoas, como por uma fatalidade, não, mas por um propósito de Deus, Deus me colocou dentro da casa de um pastor. O pastor Neto me chama, a gente conversa bastante, e finalmente, nas últimas conversas, ele fala, mas você tem que falar sobre isso. Eu falei, mas eu não me sinto bem falando sobre isso. Ele falou, então, mas quem vai falar para a tua igreja? Que os homens que Deus levanta são uma bênção para a igreja. Eu falei, não, eu quero sair dessa, não dá para você ir lá pregar, não, é você que vai. Você tem que falar para a igreja. Porque a glória não é para você, é para o Cristo da igreja. A glória não é para o homem que serve, porque nós somos servos da igreja. Os pastores e presbíteros estão aqui para servir a igreja. E até mesmo para espantar os lobos. Tem que ter autoridade, por isso que ele concedeu dons, ele deu autoridade para esses homens serem homens, para esses homens serem homens e chegarem e confrontarem o erro, e expulsarem qualquer um também que esteja trazendo discórdia, e fazerem e protegerem o seu rebanho. E não vai ficar somente em 2, 3, Deus vai levantar quantos Ele quiser, e aí Ele pode tirar também os que Ele quiser. É Ele que dá, é Ele que tira. Então, a gente pode olhar como conclusão que Paulo deseja que seus leitores saibam, preste atenção agora nas conclusões. Paulo, quando expõe tudo isso, ele quer deixar claro que os seus leitores saibam que não foi ele, nem homem algum, que estabeleceu o ministério da igreja, mas é vontade de Deus e um princípio de Deus. Quando Deus chamou Moisés, o primeiro grande líder da nação de Deus, da nação de Israel, foi Moisés. Quando Deus chama Moisés, em algum momento, chega e fala, Senhor, o Senhor está chamando a pessoa errada. Eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca. E ele fala, vai, eu vou trazer Arão para ser o seu intérprete. Tipo assim, sei lá, talvez Moisés fosse gago, e ele não soubesse falar direito, e Arão seria o irmão de Moisés, Arão seria o seu intérprete, né? Auxiliar de Moisés. Ok, Deus estabeleceu, Deus chamou Moisés não queria, mas Moisés obedeceu e foi. Depois da libertação do Egito, o que acontece? Eles passam pelo Mar Vermelho, começam a caminhar a caminhada, a igreja estava lá trilhando, a nuvem por cima do povo de dia, a coluna de fogo de noite guiando o povo, Deus guiando através de Moisés aquele povo, e chega Miriam e Arão e dizem assim, Moisés não é o único que fala com o povo. Deus também fala através de nós. E se rebelam contra a autoridade de Moisés. Diz a palavra que Moisés, muito manso, ele não falou nada, mas Deus falou, deixa, eu cuido disso. E ele vai falar com Miriam e Arão, e diz assim, vocês dizem que eu falo, vocês são como o meu servo Moisés, a quem eu falo cara a cara com ele, e vocês querem fazer isso? E então, o que Deus faz? Envia uma lepra para Miriam. Moisés manso ora por ela, mas ela fica presa 7 dias, e todo o povo fica retido 7 dias de molho, por causa do pecado de Miriam. Moisés, ele recebeu essa autoridade concedida, ele era um dom de Deus para Israel, e Israel não reconheceu. Israel não orou por aquela pessoa. Não digo todos, né? Mas a própria família dele, né? Os 2 irmãos dele se rebelaram contra ele mesmo. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Gente chegado, gente do coração, comia na mesma mesa, bebia da mesma água dele.
Por isso que eu disse que é difícil lançar essa palavra aqui, mas é a realidade, eu tenho que fazer isso. Se nós não entendermos que todos os pastores e líderes que Deus levanta, os presbíteros, diáconos, que Deus levanta, que concede dons a esses homens, são preciosidade para nós. Eu não estou dizendo aqueles que se dizem, se colocam na posição, mas não são de fato. Eu estou dizendo aqueles que são de verdade comissionados por Deus. Que Deus deu dom para eles. Tenham-o, como diz Paulo no Novo Testamento, tenham-nos em alta estima. Porque são raríssimos nesses dias. Raríssimos. Tem algumas igrejas por aí que nem pastores têm. Essa ideia de olhar que aquele que subiu às alturas é Deus que escolheu aqueles ministros para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Deus que fez isso. Não é ideia deles. Ninguém se levantou a mão e disse, daqui para diante eu é que mando nisso aqui. Eu vou ser o presbítero aqui. Ninguém fez isso. Quando muito, ele diz assim, eu almejo ser, mas eu preciso de capacidade. Queridos, nós somos incapazes o tempo todo. É por isso que nós dependemos de Deus o tempo todo. Porque se não for Deus na vida da gente, a gente abandona o cargo. A gente abandona, porque a guerra é grande. Lutas internas, lutas externas, como diz Paulo, e principalmente com a igreja do Senhor. Mas quando é Deus que comissiona, Ele capacita, Ele segura, Ele levanta. Capenga, mas Ele levanta o homem para ele continuar. Por quê? Porque foi Ele que chamou. E a conclusão é esta: o santo ministério de uma igreja local não é ideia humana, mas divina. É um dom de Deus para conduzir os seus eleitos de forma triunfante e de forma segura até a glória futura. Eu canso de falar, irmãos. Eu não vou ter e jamais pretendi isso, ter todos os dons, jamais. Deus não faz isso com homem nenhum. Mas eu preciso de vocês para completarem aquilo que eu não tenho. Porque Deus vai levantar homens aqui, eu creio nisso, já está levantando, já levantou, melhores do que eu, para cumprirem aquilo que eu não posso. Eu vou ficar na retaguarda, eu vou ser, vocês, os mais velhos aqui, se lembram da palavra Beck? Vocês se lembram da palavra Beck? É o cara da defesa, né? É o cara que fica plantado lá atrás. Eu gostava muito de um Beck do Palmeiras, lá atrás, vocês não vão lembrar. Ele chamava-se Luiz Pereira. Era um baita de um morenão dessa altura, né? Tem que falar moreno, né? Dessa altura. Ele era um grande homem de defesa. Ia para o ataque, não fazia nada. Não sabia nem bater pênalti, mas ele é um grande homem de defesa. Eu creio que eu sou um homem de defesa. Eu vou ficar na retaguarda e vocês vão avançar no reino. Gente, vocês vão avançar naquilo que eu não posso, mas eu vou ficar na retaguarda. Deixa que eu seguro. É assim que funciona. Então é Deus que levanta a gente. Assim, os crentes deveriam valorizar o presente de Deus, esse dom de Deus, que Deus concedeu a cada igreja local. Esse dom de Deus revela o amor e os cuidados supremos que Deus, o grande pastor, tem com todas as suas ovelhas. Os ministros, verdadeiros ministros do Evangelho, verdadeiros diáconos, que trabalham em prol da igreja, se interessam pelas coisas da igreja, os presbíteros que ensinam, que é o principal ofício de um presbítero, é saber ensinar. Se ele não souber ensinar, ele não pode ser presbítero. E então, se ele sabe ensinar a palavra de Deus, vocês estão seguros, porque a palavra de Deus lançada para o rebanho é lâmpada para os vossos pés e luz para o seu caminho, e vocês não vão errar quando chegar na porta dos céus. Vocês não vão errar o caminho se vocês obedecerem às pregações desses homens de Deus. Vocês vão acertar com a porta estreita, porque ela é estreita, mas eles vão levar você até a beiradinha, por causa da palavra que eles ensinam. Por isso é um presente de Deus para a igreja. São preciosos e raríssimos. Raríssimos.
como aplicações, a lição então que tiramos é que, apesar de serem homens limitados e pecadores, sujeitos a erros, eles são os comissionados por Deus e capacitados por Deus para governar a sua igreja, a igreja de Deus. Que tolice levantar, eu não gosto de usar aquele termo, colocar a mão no ungido do Senhor, né? Parece que isso está ficando tão banal, né? Que agora as pessoas partiram para o outro lado, começam a ignorar os seus presbíteros, né? Não pode mais falar, não pode pôr a mão no ungido do Senhor, né? Porque o cara quer se proteger, mas aí parte para o outro extremo, não tem respeito nenhum, não consideram esses homens, né? Passa por cima deles, falam palavras que não deveriam falar nem para o pai. Paulo ensina isso. Se for corrigir um homem mais velho, um presbítero, que significa ancião, corrija-o como se fosse pai. Você quer falar com ele? Você precisa falar a verdade? Não tem problema, fala a verdade, mas com respeito, com reverência, porque ele é um dom de Deus para a igreja. Tem alguma coisa errada? Leva provas, e se levar provas, fale com mansidão, com respeito. Essa geração esqueceu-se do que significa autoridade e submissão. Começa em casa. Já a criançada já passa por cima do pai e da mãe. Você vai no supermercado, você vê criancinha de 3 anos batendo na mamãe, e a mamãe acaba voltando lá na prateleira e pegando o brinquedo que ele quer só para fazer o gostinho dele. Por quê? Porque não sabe exercer autoridade sobre a criança, e a criança está, quando ela crescer, o que ela vai falar? Ela vai achar que o mundo é dela, ela vai fazer o que ela quer, o que ela bem entende, não respeita professor, não respeita autoridades de trânsito, por exemplo, não respeita nenhum tipo de autoridade, porque não soube o que significa autoridade e submissão, e vai chegar na igreja, vai praticamente cuspir no rosto dos seus líderes. É isso que acontece. Que não sabe mais o que é autoridade e submissão, e não entende que pai é uma bênção de Deus. Meu pai e minha mãe são bênçãos de Deus, ainda que sejam ímpios, eu devo respeito a eles. Autoridade de trânsito, ainda que sejam ímpios, eu devo respeito a eles. Qualquer tipo de autoridade concedida por Deus no mundo, eu devo respeito a eles. E na igreja? A igreja pode fazer o que você quer. A igreja não tem isso não. Não tem ordem nenhuma, você faz o que você bem entende, tá bom? Você vai lá e chuta o presbítero, não tem problema nenhum. É assim? Não é, queridos. Infelizmente não é. Ou felizmente não é. Felizmente não é. É o que Paulo está querendo dizer aqui. E cabe à membresia da igreja obedecer e oferecer auxílio aos seus líderes da igreja local, respeitando-os e tornando o trabalho dos seus líderes com menos gemidos possível. Onde está esse texto? Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz que vocês devem ser obedientes aos vossos guias, porque eles hão de prestar contas, sede submissos a eles, porque eles hão de prestar contas, né, para que eles façam o trabalho com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para ninguém. Não é proveitoso o guia fazendo o trabalho gemendo. Eu ouvi uma besteira tão grande esses tempos atrás. Veio uma mulher e diz assim: mas o presbítero tem que sofrer mesmo, a quem mais é dado, mais é cobrado. É verdade, esse texto está na Bíblia, mas o outro também está. Obedeça aos vossos guias para que eles não gemam. E aí, como é que você fica? Mesmo a Bíblia que diz, é verdade, a quem mais é dado, mais é cobrado, mas se você faz isso intencionalmente, você está pecando. Já pensou uma mulher chegar e falar: o presbítero tem que sofrer mesmo, porque quem mais é dado, mais é cobrado? Aí ela não leu Hebreus 13, né? Ela não leu. Obedecer aos vossos guias, ela não leu. Para que eles não gemam. Gemer é fazer com dor, é fazer com pesar, com desprazer. Às vezes, sabe aquela mãe que tem filhos desobedientes e só voltam para casa de madrugada, passa o dia inteiro na rua com drogas, com tudo que é de errado, e volta para casa e ainda a mãe lava a roupa,
daquele filho, a mãe faz comida para aquele filho, a mãe arruma a cama daquele filho, a mãe limpa a casa para aquele filho ter um pouco de comodidade, cuida daquele filho, e no dia seguinte o bicho vai para a rua de novo. Ela faz aquilo com desprazer, mas ainda assim ela faz, gemendo. Muitos presbíteros fazem isso, gemendo, mas fazem, porque eles não estão olhando somente para aqueles que diz respeito, eles olham para as ovelhas de verdade, que precisam de cuidado. Eles se esforçam para cuidar dos verdadeiros eleitos, das verdadeiras ovelhas. Eles se esforçam acima de tudo, porque eles olham para aquele que subiu e derramou dons aos homens. Eles olham para a cruz e falam: meu Redentor me libertou, me fez servo para que eu agora possa operar, então eu vou continuar por causa do meu Cristo, que me chamou e me comissionou, me carimbou. Você vai ser servo. Eu vou, por causa dele, acima de tudo. Agora eu quero dizer um pouco para os homens, né? Os homens que sentem esse chamado divino para servir no oficialato da igreja. É necessário, sim, primeiramente, um senso de temor e extrema responsabilidade. É necessário, pois todos os que se dedicam ao ministério, os pastores e mestres especialmente, Tiago 3,1 diz que eles trarão sobre si maior juízo. Isso é verdade, porque eles são modelos para o rebanho. Eles precisam mostrar na sua vida e na sua família como é que anda como crente. Eles se esforçam para manter a casa em ordem, a família em ordem, os filhos em ordem, e mais do que isso, sua própria vida, suas finanças, seu comportamento diante da sociedade. Eles precisam andar de maneira exemplar, não que eles não erram, mas quando eles erram, eles voltam, pedem perdão e consertam o que está errado. Isso, e eles se esforçam para mostrar para as ovelhas como se anda como crente nesse mundo, o andar digno do crente nesse mundo. E mais do que isso, eles têm que ter tempo para estudar, tempo de valor, tempo de qualidade, para mergulhar dentro da Bíblia, dentro de bons livros, para trazer o sermão, o alimento para o rebanho. E isso não se faz de um dia para o outro, isso não é brincadeira de parquinho. Isso demora, e a família dele tem que abrir mão, porque ele está estudando, ele não pode sair mais como ele saía antes, ele não pode comer pizza como ele comia antes, ele não pode ter outras coisas que ele fazia, agora não pode mais, porque ele está dedicado à igreja. E ele vai trazer sobre si ainda maior juízo, porque ele é modelo. Jesus disse que se vocês escandalizarem um desses pequeninos, era melhor se amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar e morrer afogado, porque se você fizer isso, você vai sofrer, você vai para o inferno. Se você fizer escandalizar um desses pequeninos irmãos, você vai sofrer na minha mão, Jesus disse. Mas, eu gosto do mas, o mas é bom, porque mostra o outro lado e diz assim: aos que de fato são chamados, o apóstolo deixa uma palavra de incentivo e aprovação, não aqui, tá? Ele deixa essa palavra para alguém que trabalhou na igreja de Éfeso junto com ele. Quem era? Timóteo. Timóteo foi um dos pastores de Éfeso. Timóteo escolhia presbíteros. Timóteo escolhia presbíteros. Presta atenção nisso. Timóteo foi comissionado por Paulo, o apóstolo, para escolher presbíteros. E ele diz assim, lá em 1 Timóteo 3,1: digna é a palavra de toda a aceitação, que se alguém deseja, aspira o episcopado, excelente coisa almeja. É uma coisa excelente ser um ministro do Senhor. O que é que você vai ganhar com isso? Glória para si mesmo? Não. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Você vai ter o prazer de ser um servo da igreja e de Cristo. Isso é uma honra.
você vai ser um dia humilhado, espezinhado, mas porque você prega a verdade. João Batista não foi decapitado porque disse para Herodes: Jesus te ama e eu também. Não. João Batista foi decapitado porque ele falou a verdade na cara de Herodes. Quando você prega a verdade, você está sujeito à morte. Mas é uma honra morrer pelo nome de Cristo, ser um servo de Cristo, servir a igreja de Cristo, ser um oficial da igreja. Eu gosto de incentivar os meus amados, mas eu faço esse equilíbrio na balança, né? Responsabilidade e temor com honra, glória, sim, e benefícios por ser um membro, um servo da igreja de Cristo. É uma honra, é excelente obra ser um servo da igreja de Cristo. Marcos Granconato diz isso, né? Ele diz assim: se um dia me tirarem da pregação, se um dia não deixarem mais eu pregar, sabe o que acontece comigo? Eu morro. Eu amo a pregação, Granconato fala, eu amo. Eu sei que eu e o Rodrigo também amamos isso. Se tirarem isso de nós, o que vai acontecer? A gente morre. E querem fazer isso, tá? Mas se nós somos comissionados, Deus guerreará por nós, né? Foi Deus que guerreou contra Miriam e Arão, Ele vai fazer o resto que falta. Vamos crer nisso. A não ser que nós não sejamos legítimos, aí a coisa vai pesar para o nosso lado. Mas é Deus que vai julgar a nossa causa. Deus julga a nossa causa. Então é isso, queridos. Esse é o andar digno do membro de igreja, olhando para os seus líderes em primeiro lugar, como bênçãos de Deus para você. Não são seus inimigos, ainda que eles tenham palavras duras muitas vezes de disciplina, mas se eles forem bíblicos, enquanto eles estiverem baseados na Bíblia, eles têm autoridade sobre nós. Enquanto eles forem bíblicos, eles têm a verdade e a autoridade sobre nós. Eles não podem levar para o lado pessoal, eles têm que pregar a Bíblia, eles têm que disciplinar segundo a Bíblia, eles têm que orientar segundo a Bíblia, eles têm que aconselhar segundo a Bíblia. Eu não posso chegar numa casa de uma pessoa que pede um conselho e falar assim: olha, eu acho que fica melhor você ir para cá do que para lá, tá bom? Não, eu não posso falar meu acho. Eu tenho que falar assim: a Bíblia diz assim, e falo o que a Bíblia diz para esse irmão. Que Deus nos ajude a nós valorizarmos e darmos honra àqueles que merecem honra, não no sentido de serem melhor do que nós, mas recebê-los como bênçãos de Deus para a igreja. São bênçãos para nós. Termos verdadeiros presbíteros e verdadeiros diáconos são bênçãos para nós. Nós precisamos pregar sobre isso. Infelizmente, caiu para mim, para eu falar sobre isso, e infelizmente não, né? Mas eu tive dificuldade de trazer isso, mas eu confesso que precisa falar, precisa ser ensinado. Quando a igreja valorizar isso, muita coisa vai mudar, vai melhorar, já está melhorando. Já demos grandes passos, Deus deu por nós, Deus fez alguma coisa por nós, e vai continuar fazendo. E eu creio que grandes projetos a gente tem, de ensinar novos homens a serem novos líderes, e repartir a responsabilidade com eles, e vai ser precioso. Eu já tenho o privilégio de já ter companheiros fiéis no ministério, eu louvo a Deus, somos 6, lembra daquela novela? Éramos 6, agora nós somos 6, né? E são 6 homens dignos de toda a minha submissão. Eu me submeto a esses queridos irmãos, são preciosos, e me refreiam na hora que o meu eu começa a subir. Eu louvo a Deus por esses homens que são firmes comigo, e que Deus levante mais, em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja absorvida como de fato ela é. Se eu disse alguma coisa aqui, Senhor, que não vem de Ti, Pai, que o Senhor tire do coração dos corações dos meus irmãos, mas aquilo que é a verdade, que o Senhor faça com que eles absorvam, que eles reflitam sobre essa verdade, e que eles consigam entender e a nos ajudar a entendermos esse grande mistério, Cristo e a igreja, e como ela funciona. Continue falando conosco através do capítulo 4 de Efésios, e através de toda essa epístola, Senhor, ensinando-nos a viver de modo digno como igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.